queria falar para você um pouco sobre a programação, né? Porque, assim, a programação ela é muito ampla, né? Às vezes você está começando agora, você nem tem noção do que é a programação em si, né? Deixa eu compartilhar minha tela aqui, só para mostrar uma parada aqui interessante, que é o seguinte, cara, olha só, se você tá envolvido no mundo da programação, você já deve ter ouvido falar aí, na verdade, se você está envolvido no mundo da programação, você já sabe que tem muitas programações, né? Você já deve ter ouvido falar do Python, é claro, você está aqui no CD Pro, eu adoro o Python é fantástico, mas é só o Python que existe de programação, Eduardo? Não, CD Pro. O Python só é mais uma das ferramentas que a gente utiliza, que a gente tem ali como artifício para que a gente possa ajudar ali e desenvolver os nossos trabalhos como cientista de dados. Então, o Python é só uma delas. Mas, Eduardo, eu posso trabalhar, por exemplo, com a programação SAS? Você também pode trabalhar com a programação SAS. Ah, Eduardo, a minha empresa aqui, eu falava hoje eu estava num processo de nivelamento, né, com os alunos, e aí eu conversava com os alunos que um deles teve uma dúvida, né, perguntou, Eduardo, poxa, e o R, será que vale a pena usar o R, né, e aí eu já pensei logo, né, falei, olha que legal, já tem um aqui que sabe, né, da existência da programação R. R é uma programação também, Eduardo? Também, ó, R é muito parecido com Python, mas é uma programação, muito utilizado por quem? Por estatísticos, né? Estatísticos adoram R porque o R ele foi desenvolvido inclusive por estatísticos, né? Então tá aqui o R é uma programação também. O SAS também, o SAS vai até além, né? O SAS ele é um mix de programação, a própria empresa se deu o nome da empresa ela passou para a sua programação e ali para o seu framework de produtos, né? Então, o SAS ele tem uma gama gigantesca de produtos. Por exemplo, Eduardo, me dá um exemplo. Ó, esse aqui, ó. Esse aqui é um exemplo. Esse aqui é o SAS Enterprise Guide. É uma ferramenta low code, uma ferramenta de pouca programação, mas que você consegue fazer análise, processamento de dados e conexão com os dados, mesmo sem a programação em si, mesmo sem o fato de você ter que codificar, tá bom? Quando eu falo de programação, eu falo da necessidade que você tem de codificar instruções para o seu computador. Né? Então, ó, o Python é um, o SAS é outro. O que mais, Eduardo? Ah, HTML também é uma programação. Ah, o CSS também é uma programação de web, né? O que mais? Script. O próprio, né? Aí tem o JavaScript, essas três aqui, bem para desenvolvimento web, né? Agora, que mais? Existem outras também, né? Deixa eu descer aqui. O próprio Java das aplicações, saca? Você já teve que instalar um JDK aí na sua máquina? Com certeza a sua máquina roda um Java muito doido aí também. Então, cara, o Java também é uma aplicação aqui muito doida, é uma programação parruda, por sinal. O C, Eduardo, C++, C++, a C Sharp. Ou seja, tem muitas programações, cada uma com suas funcionalidades. E aí, cientista de dados, é que entra um imbróglio muito doido, muito doido, que é assim, cara, a galera quando está começando a aprender a ciência de dados, descobre ali, mais ou menos, algumas coisas que são importantes, né, no trabalho do cientista de dados. E aí ele sabe que a programação, ela é importante. E sim, claro, ela é muito importante. Agora, onde que entra, né, o problema disso tudo aqui? É porque aí, o que acontece? O aspira a cientista de dados, ele sabe que a programação é importante, e aí ele esquece que existe um caminho a ser trilhado, né? E sempre tem um caminho a ser trilhado. Ele escolhe um caminho meio louco, meio cheio de curva, meio cheio de buraco, porque é normal, né? A gente adora, não é que a gente é masoquista, é que a gente adora de vez em quando fazer umas estripulias, né? E aí ele olha, vê que Python é importante, aí ele começa a estudar o Python. E aí, cara, ele começa a aprender o Python que manda a robozinho para a lua, saca? E aí, o que acontece? Ele perde um tempo danado. Por quê? Porque a gente usa o Python, só que a gente não usa tudo do Python.
O cara que vai ser CD Pro, ele não precisa ser um certificado em Python. Por quê? Porque tem muita coisa lá dentro do Python que ele nunca vai usar na ciência de dados. Simplesmente porque é uma característica que não é necessária para trabalhar com Data Science. Se ele for trabalhar com RPA, com qualquer outra coisa, sei lá, talvez seja importante ele aprender a programação Python completa, vai ser um full stack no Python. A mesma coisa no SAS. O SAS ele é muito grande. Você consegue estudar a programação SAS do básico ao avançado. E quando chega no avançado, tem como você ainda ir além, né? Por quê? Porque você sempre vai encontrar funcionalidades, coisas novas do próprio SAS. Pensa, o SAS é uma empresa, beleza? Ele está a cada instante desenvolvendo uma solução para ajudar as empresas em determinado problema que ela tenha de forma específica. Se é algo que ela ainda não tem, ela não vai perder o cliente. O que ela vai fazer? Ela vai desenvolver uma aplicação muito tora para ajudar essa empresa. E é daí, dessa necessidade, que os caras que trabalham lá vão criar coisas novas. Talvez coisas que você nunca nem vai ver na vida. E que não há necessidade também de você enxergar. Por quê? Porque você vai ser cientista de dados. Estou formando você para ser um CD Pro, saca? Então, assim, isso é uma coisa que pode muito acontecer. Outra coisa, aí você vai lá e começa a estudar o próprio Java, né? Ah, tem aplicações de ciência de dados com Java, não tem, Eduardo? Tem, mas a grande maioria das coisas que você vai precisar saber, você resolve com Python. Para que você vai começar com o Java? Se você for para uma empresa onde você saiba já de antemão que o Java é importante para trabalhar como cientista de dados e você quer ir trabalhar nessa empresa como cientista de dados, aí sim é outros 500. Você consegue perceber a diferença, velho? Então, é exatamente disso que eu queria falar com você, beleza?